Então, no início desse semestre, vamos dar continuidade ao nosso tema da interpretação psicanalítica. E, bom, eu já venho trabalhando há algum tempo a relação da interpretação poética no lugar do semblante do analista e da língua, ultimamente. Mas eu gostaria de retomar aqui, inclusive a partir desses elementos, algo que é bem, digamos, básico, né, no ensino de Lacan, porque isso não significa menosprezar em absoluto, em caso algum, né, que é a relação do enunciado e da enunciação, como nós estamos vindo trabalhando. E a relação do dito e o dizer a partir do grafo do desejo. Lacan formula o grafo do desejo em 58, né, e ele, como ele mesmo diz, ele o constrói a céu aberto no seminário dele, e depois ele faz o escrito dele na subversão do sujeito dialética do desejo. Ele retoma o grafo do desejo e ele vai mostrando as etapas de construção. Então, para quem quiser seguir, é bom seguir o seminário, mas nós temos que fazer realmente uma diferença entre o que é o ensino oral e o escrito de Lacan. E que eu considero que os escritos de Lacan são muito mais fidedignos, né, do que propriamente as transcrições. Então, a minha referência, e que eu aconselho a vocês, é o texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo, que se encontra nos escritos, né? É um texto denso, muito concentrado, mas onde ele vai mostrando de uma forma extremamente clara, né, e condensada todas as etapas até chegar no final, né, no que ele chama o grafo completo. Então, eu não considero, entende, que a gente deva hierarquizar o ensino de Lacan como o primeiro Lacan, o segundo Lacan, o terceiro Lacan, e que agora nós estamos no terceiro Lacan, no Lacan do Real, no Lacan do Novo-Romiano, então que se menospreza tudo que ele tenha falado anteriormente, né? Eu acho isso uma péssima forma, um péssimo método de estudo da psicanálise, assim como, entende, com Freud da mesma forma, entende, não é porque ele fez a segunda tópica que a gente vai rejeitar a primeira tópica. Então, Lacan é a mesma coisa. Então, como nós viemos trabalhando a questão da enunciação, né, como o próprio desejo do analista, como Lacan vai dizer em 67 na proposição, que é o desejo do analista é a sua enunciação, né? O que significa então que a interpretação não está no enunciado, e sim na enunciação. Então vamos retomar a questão do grafo do desejo, pensando no que é a diferença entre enunciado e enunciação, que já está presente, assim como o que é a interpretação do psicanalista, né, que também, eu diria, já está presente aí. E tem algo que é fundamental, que não vai mudar nunca no ensino de Lacan, que é como ele termina, eu diria que é aquilo que como ele termina o texto, a direção do tratamento, né, dizendo que a interpretação psicanalítica, com o dedo lá de São João Batista, do qual Leonardo da Vinci, aponta para o horizonte desabitado do ser. Esse horizonte desabitado do ser é um horizonte que é desabitado de linguagem. É um horizonte que é desabitado de simbólico. Então, o que na conferência do Marx trouxe, no debate, né, nós chamamos que seria o primeiro nome do sujeito no real. Como falta a ser. Que o ser lhe falta, o ser lhe escapa.
Então, nós temos que partir desse princípio, que ao sujeito, né, que algumas vezes, inclusive, Lacan chega a chamar sujeito do gozo, mas ele não é um termo conceitualmente que ele adota, digamos assim, né, que seria o que a gente poderia chamar algo do sujeito real. Ele, o nome dele, né, nesse momento é falta a ser. Então isso é fundamental e ao mesmo tempo básico para o analista saber que ele jamais vai apontar o ser do sujeito. Porque ao homem o ser se furta. O ser se furta o tempo todo ao ser. E o que o Lacan vai mostrar nesse gráfico do desejo, uma forma bem esquemática, é quais são as respostas do sujeito ao que ele denomina como o seu ser. Quais são as perguntas por um lado e quais são as respostas. Não? Então, de um lado nós temos as perguntas e do outro lado do gráfico nós temos as respostas do sujeito. E a primeira resposta que ele dá é esse: quem sou eu? Sou, no sentido do ser, é o eu. Segunda resposta, o sintoma. Terceira resposta, a fantasia. Última e derradeira resposta, não tem resposta. Que corresponde ao S de abarrar. Não? Como a resposta sobre quem sou eu, não tem resposta. Lá, onde teria um significante para designar o ser do sujeito, falta o significante. Então, a primeira coisa de vocês saberem, e que é absolutamente a base, é que se trata de uma tópica, como ele mesmo propõe, para se pensar quais são as respostas enganadoras, né, do sujeito em relação à pergunta fundamental da existência, que é a questão do quem sou eu. Né? Então, Lacan parte para... Isso, digamos que é a base para a direção do tratamento e para, digamos, captarmos algo do que é o sujeito da psicanálise. Né? Que ao sujeito da psicanálise, o ser e o fruto, o Lacan tem diversas maneiras extremamente poéticas de dizer isso, que nós vamos, né? Que nós vamos encontrar exatamente aqui nesse trecho, né, a essa pergunta sobre o que sou eu, a começar pela diferenciação desse eu. Esse eu é o sujeito do enunciado, que eu digo, eu estou com sede. Nessa frase eu tenho o sujeito do enunciado, que é o eu, que é o shifter da linguística, que designa o sujeito gramatical da frase, que é o sujeito enunciado. Não é esse sujeito, não é esse eu que interessa a psicanálise. O que interessa é o sujeito da enunciação. Isso Lacan insiste desde aqui até mais tarde, que ele vai dizer que a gente esquece que, quando eu digo eu estou com sede, há um eu que está dizendo isso. Eu fico preso no significado, estou com sede, então eu quero um copo d'água, eu vou matar minha sede. Mas tem um eu que diz isso. É aquilo que ele vai colocar em eturdia, no aturdito, que o fato que se diga fica esquecido naquilo que se ouve. O fato de ser dito. E isso que é dito, que há um sujeito que o diz, é o sujeito da enunciação, né? Que a gente esquece. A gente fica ligado no eu do enunciado. Então, essa separação entre o eu do enunciado e o eu da enunciação, né, é algo que está presente aqui. Por uma das formas que ele diz poética, que sou eu? Esse eu do sujeito da enunciação. Né? Ele diz sou ou estou, que em francês é equívoco, pode ser ser estar, sou ou estou no lugar de onde se vocifera.
O universo é uma falha na pureza do não ser. É daí que faz o sujeito da enunciação. Todo o universo que existe, desse simbólico e imaginário, ele vem numa falha do não ser. Seria o quê? Do puro real. O universo vem dessa falha. Então tudo que existe é como se fosse uma falha do não ser. Não? Então, para vocês verem, e que é aí que ele vai situar o gozo. O gozo. Né? Fazer uma diferença entre que é, então, algo que é o sujeito que fala, ele está relacionado a esse gozo. Como ele está relacionado, como nós já vimos, ao desejo. Então, o desejo está na enunciação, para começar, assim como a fala está na demanda. Não? Tudo que eu falo é da ordem da demanda, porque eu me dirijo ao outro, e o outro me constitui a minha fala, né? Me manda aquilo que Lacan diz, né? Eu, né, recebo do outro a minha própria mensagem de forma invertida. Isso se encontra aqui no grafo do desejo, nós vamos ver como. Né? Que ele começa a elaborar desde os primeiros seminários, quando diz: eu sou o teu... Não, tu és minha mulher. Tá? Ao eu dirigir essa frase para minha amada e eleita, tu és minha mulher, qual é a mensagem que eu recebo? Eu sou o seu homem. Que é o que está na enunciação. Quando eu digo tu és minha mulher, eu, como sujeito da enunciação, recebo do outro a quem eu aponto a minha própria mensagem de forma invertida. E que me dá, entende, uma qualificação ou o que eu sou. Então isso também está no grafo para a gente entender. Como é que Lacan parte, então, daqui? Nós podemos entender esse grafo de diversas maneiras, tá? E isso é muito importante. A gente pode entender com a própria estruturação do sujeito em relação ao outro, com a sua pulsão, com as suas pulsões, com a sua fantasia, com o seu ego, etc. É como se fosse um esquema, um dos esquemas freudianos, do aparelho psíquico, tá? Isso podemos entender e vamos entender assim, como se fosse um aparelho psíquico. Por outro lado, nós podemos entender também aonde que o analista vai se situar ali, nas suas intervenções. Então, para isso, eu vou retomar aqui, né? Desculpe o certo beabá que eu vou fazer, mas todo mundo gosta dessas, né, da classe quando a gente vai para o primário, né? Tá já no pós-doutorado, né? Então, vamos lá. Ele parte simplesmente da célula, e que já é importante, vamos sempre pensar, por um lado, na estruturação do sujeito, entende? Pegando isso como um grafo do aparelho psíquico, e por outro lado também na relação com a análise, né? Ele parte, a primeira seta é nada mais nada menos que a cadeia significante da fala. No que eu estou falando é isso. E diferentemente, né? Então isso aqui é a cadeia significante, né? E que Lacan vai dizer, a partir da relação